Obrigada, Reinaldo. E agora uma para Ulisses. Não se deve castigar e então premiar? Isto é em relação ao aproveitamento escolar que Ulisses referiu durante a intervenção que fez. Gostei. Nem castigar, nem premiar. Para já, penso que qualquer aluno deve estar ciente das suas responsabilidades enquanto alunos, e nós, como pais, devemos ser os focos que lhes indiquem isso. Eu lembro-me muitas vezes de quando era criança, e depois isto saiu-me um bocado de tiro pela culatra quando cresci, e às minhas filhas já não resulta, porque elas agora sabem aquilo que eu não sabia nessa altura. Quando os meus pais me diziam alguma coisa, os ralhetes, que a gente levava, e dizia: eu não pedi para nascer, mas se calhar pedi, só que na altura não sabia, eles também não. E agora que as minhas filhas estão aí, elas sabem, e eu também sei que elas se calhar pediram. Portanto, elas estão aí, e eu tenho a responsabilidade de lhes indicar o caminho, sem estar a premiar ou sem estar a castigar por aquilo que estão a fazer bem. Eu vejo pais, se tirares mais de 90% no teste, levas 5 euros. Não vejo porquê fazer isso, sinceramente. Não, é o que tem que fazer, não é? O que costuma acontecer com crianças dessas é que depois passam a ser cobradores dos pais, e já não chega tudo aquilo que a gente está a ser constantemente a ser cobrado, não é? Com tudo quanto é as contas da luz, as contas da água. Quanto mais o filho a pedir-me 5 euros ou 5 paus porque tirei 90% no teste de História. Isso é que era. Obrigada, Ulisses. E agora uma para a Lígia, está bem? Até que ponto os espíritos obsessores podem interferir nas nossas decisões quando estamos no quadro clínico de depressão, levando-nos ao suicídio? Até que ponto isso vai agravar o nosso karma na caminhada? Tem karma com karma, né? Como dizem. Bem, nós sabemos que toda patologia, ou seja, toda doença, nos leva o humor abaixo. Ninguém gosta de estar doente, não é verdade? Então, quando nós estamos em baixo, como dizem, a nossa sintonia também está em baixo. Então, começamos a vibrar a tristeza, ou a própria enfermidade, as circunstâncias, tudo parece mal. E vão se juntando a nós todos esses que estão nesta faixa vibratória. Então, aquilo que era, vamos dizer, um pouco pesado, começa a ficar mais pesado, pela própria sintonia que nós emitimos. Há muita gente também do lado de lá que continua vivendo esses processos, e por simpatia, não é nem por maldade, é por simpatia, se associam aos nossos pensamentos, a mesma faixa vibratória. Não é? É a mesma coisa quando a gente sintoniza um rádio, se nós ouvimos não é, Antena 2, que lá no Porto é música clássica, ok, ou então ouvimos uma rádio como a Smooth FM, que é uma música que nos deixa mais leves, ou então ouvimos música pimba, rock da pauleira, ok, o nosso humor também muda, e o nosso rádio mental faz toda a diferença. Nós temos que tomar cuidado com os espíritos obsessores, porque muitas vezes é a nossa sintonia mais pesada que vai atrair estas pessoas, e aqui no caso, nós é que estamos segurando as próximas de nós. É claro que isso nos altera e altera a eles, é como uma grande bola de neve. Por isso, os obsessores, muitas vezes, aqueles que são remidos de outras vidas, até nos auxiliam a andar em frente. Eu costumo dizer que, coitadinho dos obsessores, muitas vezes levam muito a culpa das coisas. É claro que os nossos desafetos se aproveitam das nossas fraquezas, também é verdade. Mas nós temos que ter consciência que Deus nos deu a vida, nós somos donos da nossa vida, nós fazemos o nosso hoje, o agora, o momento. Podemos ou não dar ouvidos às nossas boas ou más tendências. Por isso, nós
somos donos das nossas atitudes. Temos que parar de empurrar para o outro os nossos atos. Os Espíritos influem nas nossas vidas. Se eu não me engano, é 457 do Livro dos Espíritos, mas eu não tenho aqui. Eu falo tanto nessa questão lá no curso básico, lá no SECA. Não é? Claro que influem ao monte. Por quê? Porque muitas vezes nós damos essa abertura, mas de tal forma que nós também somos preguiçosos. Deixamos que eles nos conduzam. Nós temos que aprender a tomar a nossa vida nas nossas mãos. Então queremos empurrar a desculpa de tudo. Mas eu não tenho culpa, foi ele, olha, foi ele que me pesou mais, eu já estava assim, olha. Gente, por favor, pensem, usem a vossa massa cinzenta, tomem as vossas vidas nas vossas mãos. Estamos aqui, somos influenciados, somos, mas os Espíritos dizem isso justamente que é para a gente prestar atenção no tipo de pensamentos que nos visitam, para que a gente possa estar alerta e falar, opa, esse não é um bom caminho. Claro que é influência, sem dúvida, mas a decisão final é sempre nossa. E como nós falamos na palestra, não é? Deus nos dá sempre o caminho, nunca nos pôs aqui para falir, para sermos infelizes. Essa história de karma, que eu vou ter que passar isso e dói, eu não li isto, não estudei neste livro dos Espíritos ou Evangelho. Não, eu vejo um Deus de amor que nos ama infinitamente e quer que a gente vença, quer que a vida seja algo importante para a gente, quer que a gente seja feliz. Por isso essa história de ter que carregar dor, olha, essa vida você veio para sofrer. Olha, desculpa, mas eu não entendo assim. Por isso a vida é aquilo que nós queremos que ela seja. Por isso, sejamos felizes. Muito bem, Lígia, respondeu muitíssimo bem, na minha opinião. É evidente que as pessoas que estão com depressão veem tudo pelo lado mau, e muitas vezes esquecem-se que, acima de tudo, estão ali os bons espíritos a ajudar-nos também, não é? Nós é que não nos apercebemos disso. E podia sempre ser pior, porque quem está mal, né, pode sempre dar graças a Deus, porque podiam ter nascido como Lucas ou qualquer coisa assim do género. Né? Isso seria muito pior, seria. Agora, para o Jorge, nós já estamos com problemas em relação ao tempo, infelizmente é assim, mas vamos tentar fazer mais uma ronda aqui no painel, mas eu peço a todas as pessoas para serem o mais sucintas possível, está bem? Eu sei que não é fácil, mas tentem pelo menos. Então, Jorge, é correto ou legítimo querermos entrar em contacto com os nossos entes queridos que desencarnaram? Isso é uma tendência natural, não é? Mas às vezes quando a gente tenta pescar truta, sai outra coisa. Mais vale a gente deixar que a vida proporcione um momento útil. O fenómeno mediúnico é um fenómeno como outro qualquer. É preciso que sejam criadas diversas condições para que ele possa produzir o efeito que se pretende. Quando nós participamos em reuniões mediúnicas de auxílio, nem nos passa pela cabeça que venha algum familiar manifestar-se, porque não é para isso que nós fazemos as reuniões, é para ajudar quem precisa. Portanto, mais vale deixar a vida correr, guardar a nossa certeza, estudar o assunto e no momento, se calhar, quando menos esperarmos, há qualquer evidência, qualquer comunicação que surge quando menos esperar, não é? Se nós estivermos atentos, eles visitam-nos esporadicamente, dão-nos o seu abraço, a gente sente uma alegria interior e isso é tudo muito natural. Melhor é não complicar. Obrigada, Jorge. Agora para a Manela, está bem? Como restituir Deus aos filhos adolescentes que, alegando crer nele, advogam já saber as bases do espiritismo e não sentir necessidade de desenvolverem a sua espiritualidade? Como restituir Deus aos filhos adolescentes que, alegando crer nele, advogam já saber as bases do espiritismo e não sentirem necessidade de desenvolver a sua espiritualidade? Quando nós não conseguimos esse diálogo, devemos trabalhar na prática.
fazer o bem, levar os nossos filhos a nos auxiliar nas boas ações. Teremos nós que fazer essas boas ações. Eles terão que nos acompanhar. Ou seja, fazer parte da vida, servir ao próximo. Vamos servindo. Eles vão sentindo na prática o valor de se doarem. É muito importante. É muito importante e é importante nós arranjarmos, nem que seja uma vez por dia ou na semana, arranjar uma hora da semana para promovermos em casa conversas inteligentes. Há um livro muito interessante, não é um livro espírita, é de uma psicóloga e é um livro que já não está editado, que se chama E se eu tivesse um pincel que pintasse o mundo das cores que eu mais quisesse? E aquele livro propõe aos pais conversas inteligentes em casa. Porque aqueles pais que perderam o fio à meada e que não conseguem trazer Deus, e Deus não é para ser impingido, é para ser compreendido, têm que voltar ao diálogo. E então, por exemplo, estamos juntos, não é na hora do pequeno almoço, que está todo mundo com pressa, porque é um lançar uma conversa de modo a que não haja discussões, onde todos respondem e está certo. E aquilo que é respondido, os pais vão conseguir encaminhar a sua resposta para aquilo onde querem chegar. Por exemplo, mais ou menos uma criança, estou a lembrar-me agora de uma das questões para 10, 11 anos, e se nós em vez de pernas tivéssemos rodas? E todas as respostas deles estão certas, mas vão respondendo, vamos dialogando e vamos fazendo isto, vamos fazendo aquilo e dizer, mas olha, de facto, Deus não se engana, fez-nos com pernas. Deus, o que será Deus? E levar esse interesse, essa motivação que está a faltar nos nossos alunos, nas escolas também, para aprender. Precisamos de motivá-los. E então é arranjar esse tipo de estratégia e incentivar o Evangelho no lar. Incentivar uma boa vibração em casa. Obrigada, claro. Ana, qual a resposta do Espiritismo em relação à cremação? Bem. Ai, sinto, olha a pressão. Em relação à cremação, eu acho que tudo depende da condição em que se encontra o espírito que desencarnou. E isso vai do nosso maior ou menor apego ao corpo físico, daquilo em que nós acreditamos, daquilo que nós valorizamos. Aquele que desencarna, não a família. Não a família. Se nós estivermos certos de que esse familiar que desencarnou tinha essa vontade, a valorização que ele fazia do corpo físico não era de grande importância e tinha uma noção espiritual diferente, que não vai ficar agarrado àquele corpo, que não vai passar por um processo de dor inerente à cremação, porque aquele que não acredita que desencarnou, que não sabe que desencarnou, que está agarrado ao seu corpo, sofrerá com certeza a dor de ser queimado. Nós dizemos, mas ele já desencarnou. Mas e será que ele sabe? É a questão. Portanto, eu acho que é sempre muito relativo. Obrigada. Não sei se alguém aqui quer muito rapidamente complementar esta... Existe a opinião de um espírito. E a opinião desse espírito é que se deve desligar sempre os telemóveis antes de vir para os debates. Existe a opinião de um espírito, que é do espírito Emmanuel, que recomenda pelo menos 72 horas. Pronto, é uma opinião, não é doutrina, é a opinião de um espírito. Eu se calhar escolheria 6 dias, 7 dias, mas pronto, tudo bem. Ok, obrigada. Vasco, posso responder de seguida? Sim? Está previsto o Evangelho no lar online de modo a que todas as pessoas, que todos possamos fazer em sintonia, cada um em sua casa?
Eu não sei bem responder a essa pergunta. Vou tentar responder de uma outra maneira, que é, o Evangelho online existe em PDF, gratuito, e existe em áudio também. Se googlarem, Evangelho segundo o Espiritismo em áudio, PDF, existe. Fazer à mesma hora online, enfim, eu acho que isso é uma opção de cada um. Certamente devem existir sites ou meios onde podem ver se existem, mas não sei responder concretamente a essa questão e até acho que o mais importante é cada um fazer no seu lar. O importante é estar em sintonia no lar, isso é que é o mais importante, por isso é que até é Evangelho no lar. É a minha opinião. Sim, eu penso que sim, concordo contigo. Aliás, penso que até será mais prático, não é? Porque cada um escolher o seu próprio horário. Exatamente. Para ti, Lucas. Na sua progressão, os espíritos desencarnados são prejudicados se os seus familiares ou amigos os lembrarem nas boas e más ações por eles praticadas, se chorarem por eles ou se os invocarem muitas vezes como se eles ainda estivessem vivos? Sim, os espíritos dizem isso, que tudo na nossa vida deriva da mente. A nossa mente emite ondas mentais e capta. Nunca devemos pedir ajuda aos amigos, aos familiares desencarnados, aos amigos desencarnados. Devemos pedir ajuda aos nossos guias, devemos pedir ajuda a Deus, a Jesus ou a quem nós quisermos, mas nunca aos nossos amigos, porque nós não sabemos, ou familiares, não sabemos em que condições é que eles estão, né? Quando lembramos os familiares, devemos sempre lembrar os momentos bons, os momentos das brincadeiras, das churrascadas, aquelas petiscadas, etc., e não como os momentos de dor do funeral, etc. Se não tivermos momentos bons para lembrar, não vamos lembrar os momentos maus, né? em que nos foram ao bolso, nos impostos. Temos de ser condescendentes com o nosso primeiro-ministro, com o ministro das Finanças, com o Obama, com esta malta toda. Então, o espírito Humberto Campos, vejam bem o poder da mente. O espírito Humberto Campos tem uma história que conta através da mediunidade de Chico Xavier, que um senhor faleceu, desencarnou, e a esposa sentiu tanto a falta dele, o que é perfeitamente normal, que elas não conseguem viver sem nós, que não parava de pensar no marido. Então os bons espíritos não conseguiam ajudar, tiveram de vir aplicar um passo na zona hepática da senhora, provocar-lhe uma descarga hepática, para ela se concentrar na sua doença, para desligar mentalmente, para eles poderem ajudar e colocar o espírito em sono. Isso é um caso verídico. E, portanto, nós muitas vezes somos obsessores dos nossos familiares, quer cá, quer do lado de lá. Portanto, vamos deixá-los em paz, como disse ao bocado o Jorge muito bem, e se pudermos lembrar, que nos lembremos sempre das coisas boas. Agora para o Reinaldo, quando temos o caso de um filho que perde o pai aos 6 meses de idade, como podemos avaliar os ganhos à luz da doutrina espírita? Os ganhos ou as perdas, penso eu. Há acontecimentos que decorrem da própria lógica da vida e que nós as temos que trabalhar dentro desse sentido de que a vida tem um objetivo. E, portanto, também não é tratar a perda como um dano irreparável, como algo que faz com que o mundo acabe, mas compreender que a vida continua no espaço, no tempo, na eternidade, que o amor não acaba. E que, portanto, aqueles que estão ligados a nós pelos profundos laços do afeto e do amor, não é a morte que os separa. E, portanto, enfrentar a vida com serenidade, com equilíbrio, com alegria. Não estamos aqui para viver as situações negativas e carregar o tal karma negativo das coisas más. Estamos aqui para aprender a felicidade, de servir, de amar, de compreender, de trabalhar uns pelos outros. E então, se olharmos a vida pelo prisma espiritual, nós compreendemos que não devemos carregar em cima das coisas como atos negativos. Devemos olhar como aspecto positivo.
E muitas vezes aquilo que parecem perdas são ganhos. E aquilo que parecem ganhos são perdas. E nós temos que ter a sabedoria de ver o lado bom das coisas. A Manuela vai acrescentar qualquer coisa. Em breve vai sair um livro do que é a morte, 9 anos mais, O Espantalho. E de facto é de uma criança que perde tudo. E é muito bom ler aquela história, as crianças, porque há uma solução. Há uma solução, a vida tem um propósito. Obrigada. Ulisses, posso? Para ti? Olha, li no mail uma proposta de um centro espírita para animais. O que é isto? Um centro espírita para animais. Deve ser interessante evangelizar animais. Não me parece absolutamente nada, sinceramente. Não tenho nada para dizer sobre isso. Acho que devemos nos preocupar com outro tipo de coisas e pensar que, pronto, são animais, também são nossos irmãos, mesmo na cadeia evolutiva. Um dia também já fomos animais, alguns de nós continuam a ser bastante, eu incluído. Olha, um bom centro espírita para animais. Há um em Braga que eu ando lá. De resto, os animais ocupam o lugar que ocupam e os homens, os humanos, ocupam o lugar que ocupam. O que acho interessante muitas vezes nós termos a capacidade de amar e tolerar mais facilmente um animal, não é? E com um ser humano, não que eles não mereçam amor e respeito, e com um ser humano temos uma dificuldade muito grande em dar-lhe uma mão, se for preciso damos-lhe como uns dão um chute ao cão, outros dão um chute ao ser humano. Mas eu gostava de dizer aqui umas coisas ainda rapidamente sobre aquilo que eu trabalhei e que me foi proposto. Para já, em relação aos filhos, eles são só nossos filhos, eles não são nossos, nem somos nós próprios. Nós, como pais, muitas vezes temos a tendência a achar que os filhos são uma extensão de nós, mas não são. São outros seres como nós, assim como nós não nos sentimos extensões dos nossos próprios pais. É claro que isto emotivamente é difícil de gerir, porque é um filho e achamos que é nosso, que é a nossa posse. Eu lembro-me de um trabalho que o Jorge apresentou em Braga agora no aniversário da ASEB, em que falava disto. A gestão emocional do processo educativo é complicado. Aquilo que eu tolero no filho de outro ou num aluno, ou não tolero, eu nos meus tolero, porque acho que é normal, porque são meus filhos, e então tenho ali uma margenzinha de manobra que faz com que eu os possa tolerar. Em relação aos resultados, aquilo que me faltou dizer há pouco foi o seguinte, é que se nós conseguirmos convencer os alunos, ou os nossos filhos, ou os nossos educandos, de que o proveito ou o prejuízo dos resultados que obtiverem são deles, não são nossos, quanto mais bem-sucedidos forem, quanto melhores pessoas eles forem, o maior benefício que daí decorre será deles, não é meu. Portanto, eles têm capacidade, obviamente, para perceber isto. Então é por aí que devemos trabalhar. E, finalmente, percebermos, no caso daquelas pessoas que se sentem desanimadas com a vida, com o emprego, e também a propósito de uma conversa que eu tive agora com a Cláudia, não sei se ela está cá dentro, na hora do almoço, dizer-lhe que, e a todos, e a mim também, que este mundo faz-nos falta. Mas eu também faço muita falta a este mundo. Muito bem. Lígia, existe uma grande percentagem de suicídio nos jovens homossexuais e são alvo de bullying nas escolas. O que se pode fazer? Bem, o que se pode fazer? Olha, sermos tolerantes, aprendermos a viver como deveríamos viver. Porque é muito fácil a gente olhar no outro, não é? Aquilo que a gente acha menos bom. Agora, olhar para nós mesmos, ai meu Deus, eu vou só contar uma coisinha rápida que aconteceu aqui e que me chamou a atenção.
a senhora, a mocinha que trabalha aqui no bar e no restaurante, eu saí no primeiro dia mais cedo do almoço, porque era a primeira palestra da tarde, e vim aqui para tomar um café. A miúda passou correndo, cheia de tralha na mão, não sei o quê, olhou para mim, ela falou, é café? Toda desesperada. Eu disse sim, mas eu olhei para ela e disse, não, deixa estar, deixa estar. Ela falou assim, ai, obrigada, porque vocês espíritas, por serem espíritas, são muito intolerantes. Está vendo? Isso é para nós. Até que ponto nós estamos aplicando aquilo que aprendemos? E aconteceu aqui. Então, eu acho que nós temos seriamente que começar a aplicar tudo aquilo que a gente lê. Não é? Então, olha, é mesmo isso. O dia que a gente começar a pôr em prática aquilo que a doutrina espírita nos ensina, eu acho que esse índice de suicídio vai abaixar. E eu aproveito para colocar na TV, porque eu sei que estou em direto. Alô, mamãe. Sempre quis fazer isso. Alô, papai.